Falando de Saúde. Um oferecimento Clínica Amigos do Coração. O programa Falando de Saúde vai abordar um assunto muito interessante, que são os distúrbios do sono, que eu tenho certeza que alguém algum dia já teve ou tem, né? Nesse sentido, tem um prazer muito grande ter conosco hoje aqui o Dr. Alberto Peregrino, que é neurologista especialista em sono e também médico da Clínica de Medicina do Sono, em Uberlândia. Dr. Alberto, o que é sono na verdade, né? Assim, existe uma definição para sono? Sono a gente pode definir, para ser bem objetivo, como uma função fisiológica do nosso corpo que é muito importante para o nosso equilíbrio físico e mental. Em outras palavras, o sono é importante para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. E, para dar um exemplo bem rápido, o sono é muito mais importante do que o alimento que a gente come todos os dias. Se você colocar um ratinho e não deixá-lo dormir, mas se alimentando muito bem, e outro ratinho dormindo bem e não se alimentando em nada, aquele ratinho que dorme bem e que não come, ele vai morrer em 3, 4 meses. E aquele ratinho que não dormiu, mas que se alimenta muito bem, em torno de 20, 30 dias ele está morto. Com caquexia, com temperatura baixíssima, e ele morre muito antes daquele ratinho que se alimentou bem e não dormiu. Então, o sono é vital para a nossa saúde. E ele tem muitas funções, né? Tem a função de regular a nossa temperatura interna, tem a função em relação à nossa memória, tem a função em relação ao nosso envelhecimento. Um bom sono retarda o envelhecimento. Pessoas que dormem mal vão falecer mais cedo ou vão envelhecer mais cedo. E assim por diante. Durante o sono, acontecem fenômenos importantíssimos em relação à produção de hormônios. Por exemplo, o hormônio do crescimento tem o seu pico maior de produção durante o sono profundo. Então, uma criança que tem problema de sono, ele vai produzir menos hormônio do crescimento. Se ele não fizer muito exercício durante o dia, se ele não tiver uma boa genética, ele pode ser uma criança pequenininha, de baixa estatura, porque não está produzindo hormônio de crescimento, porque ele tem um sono de má qualidade. E assim por diante. O nosso sono, ele é subestimado, né? O sono a medicina do sono é uma especialidade muito nova. Você tem uma ideia, só em 1996 a medicina do sono foi reconhecida oficialmente como especialidade médica nos Estados Unidos, em 96. As grandes descobertas sobre o nosso sono, principalmente sobre os sonhos, né, que é a fase que o americano chama de sono REM, né? Durante os sonhos, os movimentos rápidos dos olhos acontecem. O francês usa o sono paradoxal, né? É uma descoberta de 50 anos, né? Contra 6.000 anos de história de medicina. Então é tudo novo, tudo recente sobre medicina do sono. É por isso que a maioria dos médicos não entende bem a fisiologia do sono e tomam condutas erradas sobre o sono, como tratar uma insônia, por exemplo. Alberto, aproveitando que você está falando assim, existe um número ideal de horas para se dormir ou isso é individual, para cada pessoa um número para ela ideal? Com a idade o sono também varia? Como é que é isso? Qual que é o número ideal de horas que a pessoa tem que dormir por dia? O número de horas é determinado geneticamente. Você já nasce predisposto geneticamente a ser um curto ou um longo dormidor, ou um dormidor que acompanha a maioria da população. Então, a maioria da população precisa em torno de 7, 8 horas de sono, mas tem 5 a 10% da população que precisa apenas de 5, 6 horas para se sentir bem, está tudo bem, tudo legal. E tem pessoas que têm uma tendência a precisar de 9, 10 horas de sono para se sentir bem. Isso é determinado geneticamente, né? Agora, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, nós dormíamos muito mais do que dormimos atualmente. A média da população é 7, 8 horas, mas se você analisar no século XVII, no século XVIII, onde não existia a luz, né, a lâmpada elétrica, né, não foi descoberta a lâmpada elétrica, os homens dormiam em torno de 10, 12 horas, uma média. Né? Por quê? Porque a luz inibe o nosso sono. O escuro é bom para o nosso sono. Nós somos criados para dormir no escuro, à noite. Mas com a evolução, o progresso,
tecnologia, televisão, com certeza, a lâmpada elétrica, depois rádio, televisão, internet, computador, televisão no ar 24 horas, tudo isso serviram como estímulos para você dormir cada vez menos, né? O homem, no decorrer desses centenas de anos, foi dormindo menos. Hoje, estamos dormindo 7, 8 horas. O cérebro se adaptou, mas às custas de alguns prejuízos para a nossa saúde. E depois veio o progresso da sociedade capitalista, né? Horários noturnos de trabalho, né? Hoje temos os trabalhadores noturnos, as fábricas que operam 24 horas, né? E tem muita gente trabalhando à noite. É claro que tem aquelas profissões essenciais, como médico, como bombeiro, né? Como policial, mas tem muitas fábricas que empregam desnecessariamente para visar apenas o lucro, em troca dessa exigência de você dormir menos. Então, só para terminar, a gente está sendo achatado progressivamente, a gente está cada vez dormindo menos, né? E a gente tenta se adaptar a essa nova realidade, dormindo menos e trabalhando mais. Aproveitando, assim, como é que deve ser um sono satisfatório? Existe assim um ambiente, hora de dormir, assim, a pessoa tem que se acostumar a habituar a um determinado horário? Como é que tem que ser um sono satisfatório para a pessoa realmente se sentir bem quando acordar? O sono é um fenômeno muito complexo porque existem dezenas de variáveis que vão interferir a favor ou contra o seu sono. Temperatura interna, hormônios, hábitos alimentares, bebidas, hábitos de dormir, os seus compromissos, né? O horário do seu trabalho, se você trabalha de dia e também estuda de noite, né? Se você tem alguma doença médica, o sono recebe interferência de várias especialidades médicas. Tem doenças cardiológicas, pneumológicas, reumatológicas, gastrointestinais, neurológicas, psiquiátricas, doenças que vão interferir sobre o seu sono de uma maneira positiva ou negativa. Remédios que a pessoa está tomando para uma hipertensão arterial pode ser causa de pesadelos, né? O propranolol é um remédio que provoca muito pesadelo e assim por diante. Então é uma série de variáveis, né? Mas se você afastar, o indivíduo não tem doenças clínicas, médicas, ele tem um bom hábito de sono e tal. Então, qual seria o ideal para o ambiente do sono, por exemplo? Deve ser um ambiente escuro, silencioso e de temperatura agradável, nem muito calor, nem muito frio. O frio é pior do que o calor para inibir o nosso sono. Um ambiente que não tenha barulho dentro de casa, aliás, às vezes um roncador atrapalha o seu sono, por exemplo, né? Hábitos, né? Muito café, muito chá preto, muito chá mate, muito refrigerante de qualquer tipo. Essas bebidas são fortes e estimulantes. Cigarro, né? Às vezes você pode ter dificuldade para dormir porque às vezes a gente recebe pacientes que estão com dificuldade para dormir. Quando a gente já vê na anamnese, ele bebe 500 ml, meio litro de café. Então, estaria a causa principal da sua insônia, por exemplo, né? Remédios, né? Acordar espontaneamente. Isso aí é um privilégio quem consegue acordar sem o despertador, né? Acordar espontaneamente é sinal de que o organismo está satisfeito, mas muita gente precisa do despertador para trabalhar, né? E vai inibir uma parte importantíssima do nosso sono, que são os sonhos. Os sonhos é um assunto à parte, que se der tempo a gente pode aprofundar. É um fenômeno que acontece no meio do nosso sono de vital importância para a nossa memória, para o nosso retardo do envelhecimento. E os sonhos são mais longos nas últimas horas do sono, entre 5 e 8 horas da manhã. Roberto, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Rapidinho a gente está de volta. Para que parar seu bote inflável na frente de um aviõeiro? Para que ficar amarrado a uma baleia de 8 toneladas? Para que usar seu restinho de voz xingando um assassino que nem entende a sua língua? Para que ligar para esse número e ajudar o Greenpeace a lutar contra a destruição da vida no planeta? Frank Buster segue em seu aviãozinho amarelo, procurando por quem possa estar precisando de ajuda. Quem será que eles vão ajudar hoje? Artie? George? Alice? Ou Josie? Ninguém fica sem ajuda quando os irmãos Koala estão por perto. Os irmãos Koala. Onde? Aqui no Discovery Kids!
Estamos de volta com o programa Falando de Saúde, hoje abordando o assunto de distúrbios do sono com o Dr. Alberto Peregrino. Alberto, você estava falando de sonho, pesadelo, quais são as fases do sono? Se a pessoa dorme, como é que funciona Antigamente, antes da medicina do sono se tornar assim uma especialidade com pesquisas científicas bem validadas, nós pensávamos que o sono era uma coisa assim muito linear, não acontecia grandes coisas você dormindo. Hoje não, hoje a gente sabe através do exame chamado polissonografia, que é um exame que você pode perguntar nos próximos blocos, a gente sabe que o sono é um fenômeno que acontece coisas importantíssimas e é altamente dinâmico, é um vai e vem de estágios. De uma maneira geral, existem 5 estágios do sono. O estágio 1 e 2 é o sono leve superficial. A gente começa pelo estágio 1 e 2, depois de uns 15 minutos a gente aprofunda o nosso sono, entra no estágio 3 e 4, é o sono de ondas delta, que a gente vê na polissonografia. Esse é o estágio mais importante para você amanhecer bem disposto para as suas atividades diárias. Se você tem um bom sono profundo, com boa percentagem, você vai ter um bom dia. Que é o que se chama de fase REM, seria isso? Não, seria o sono de ondas delta, sono de ondas lentas. Depois de uns 30, 40, 50 minutos de sono profundo, a gente tem o nosso primeiro sonho, que é o sono REM, que o americano chama isso de Rapid Eye Movements. É o sonho, no sonho nós movimentamos rapidamente os nossos olhos. E na polissonografia a gente vê que a gente coloca eletrodos em torno dos olhos, dos globos oculares, a gente vê que quando começa os movimentos oculares, o indivíduo está sonhando. E o sonho acontece depois de 1h30, 2 horas do sono. Primeiro sonho, que é um sono curto de 4, 5 minutos. Depois a gente volta para o sono 2 e começa tudo de novo. Então esses 5 estágios se repetem em bloco 4, 5 vezes por noite. Então nós sonhamos 4, 5 vezes por noite. A diferença é que nas primeiras 4 horas o sono profundo é mais duradouro, é mais longo, é mais consistente. E nas 3 últimas ou 4 últimas horas do nosso sono, inverte. Os sonhos ficam longos, sonhos de 1 hora, por exemplo, e o sono profundo diminui a sua percentagem. É por isso que é importante as últimas horas do sono para você aproveitar os seus sonhos, porque os sonhos têm 4 importantes funções. Primeiro, a regulação da nossa temperatura, porque quando a gente começa a sonhar, a nossa pressão aumenta, diminui, a nossa respiração fica irregular, fica taquipneico, fica bradipneico, o metabolismo altera, né? A taquicardia, a bradicardia, a taquicardia, o coração acelera. Então são exercícios autonômicos que vão ter a função, no final das contas, de regular a nossa temperatura interna. Quer dizer que todo mundo sonha, então, né? Todos nós sonhamos, todos os dias. Outra função importante do sonho é a consolidação da nossa memória. Quanto mais a gente sonhar, mais memória a gente vai ter, a memória de médio e longo prazo. Se você estuda hoje alguma coisa, você está aprendendo, você está discutindo, você está vendo, aquilo ali só vai se consolidar na sua memória durante o sono e durante os sonhos. Você pode lembrar de uma coisa que você estudou hoje daqui a 2 meses, mas se você não tiver bons sonhos, aquilo ali daqui a 6 meses você não vai lembrar. Isso é importante para o vestibular, o estudante que estuda no vestibular. Coisas que estudou em abril, se ele tem um bom sonho, boa noite de sonhos, ele vai lembrar em dezembro, no dia do vestibular. A ficha vai cair rápida. Se aquele indivíduo não tem bom sono e poucos sonhos, a ficha vai demorar a cair e ele vai perder tempo no teste. Se ele sonhar que não vai passar no vestibular, isso é um pesadelo, Alberto? Até aproveitando essa brincadeira, assim, por que se tem pesadelo? Quer dizer, seria um sonho ruim? Ou tudo é sonho, existe sonho bom, sonho ruim? Ou é a interpretação que a pessoa tem daquele sonho? A interpretação atual do sonho é um pouco diferente de há 50 anos atrás, né? É tanto que os psicanalistas usam muito os sonhos para tentar analisar, né? Fazer a análise freudiana, vamos assim dizer, que foi Freud que descreveu e elaborou e interpretou a maneira dele do ponto de vista psicanalítico, relacionando sempre os sonhos com as necessidades da psicologia, principalmente na área da sexualidade, né? Então o Freud ficou famoso, um dos livros do Freud é a interpretação dos sonhos. Hoje, com a luz da biologia, né, do estudo científico dos sonhos, não é que a gente subestime a interpretação freudiana dos sonhos, mas a gente leva para um outro sentido e desmistifica um pouco, né? Os sonhos são alucinações, é um exercício neuronal.
é um exercício dos neurônios para estimular novas sinapses nervosas, fortalecer as que já existem, isso levando a um retardo do envelhecimento cerebral. Isso é uma função importante dos sonhos, é retardar o envelhecimento cerebral. Então, os sonhos são coisas aleatórias. Tudo que você vê na rua, ouve, um papo ali, vai ficando no seu subconsciente aquelas imagens, aquelas informações. E nos sonhos, é um artifício muito complicado para descrever aqui, o cérebro pega, através de neurotransmissores, vai pegando informações aleatoriamente e junta. Um dragão azul dentro do seu banheiro, sua mãe chamando para tomar banho, e fica aquela história sem sentido, sem nexo. Então não precisa se preocupar se foi um sonho pesado, um sonho pessimista, um sonho de perigo. É bom para você, o importante é que você se sinta bem. É claro que você tem um pesadelo, você acorda às vezes com sensação de angústia, ansiedade, mas não deve valorizar isso. Os sonhos é um exercício para você envelhecer menos rápido e também para descarregar as suas tensões diárias, né? Os sonhos recebem as suas tensões diárias e você se torna no dia seguinte mais calmo. Se a gente não sonhasse, seríamos pessoas extremamente agressivas, batendo uns nos outros, seríamos instintivos, seríamos animais instintivos. Uma das funções dos sonhos é você ficar mais calmo no dia seguinte, né? Alberto, aproveitando assim do nosso assunto, quais são os distúrbios do sono? Insônia é um dos distúrbios. Quais são os outros distúrbios? O distúrbio dezenas, né? Se você analisar, por exemplo, existe uma classificação internacional dos distúrbios do sono. São mais ou menos 128, 130 distúrbios do sono, né? Mas as queixas na prática clínica, qual é a queixa mais frequente que a gente recebe no nosso consultório? É a dificuldade para dormir, que seriam as insônias, né? Dificuldade para começar a dormir, ou então você dorme rápido, mas acorda várias vezes durante a noite, ou então você dorme bem até 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. São tipos de insônia. A insônia é um capítulo à parte, que são 89 causas de insônia, né? A ansiedade, a depressão, uma das causas, mas existe outras 70 e tantas causas, né? Então, só numa entrevista, numa anamnese bem minuciosa, você vai descobrindo as possibilidades das causas daquela insônia. Mas essa é uma queixa comum, dificuldade para dormir, a tal insônia. Outra dificuldade é ao contrário, é a sonolência excessiva durante o dia, uma queixa muito frequente. Pessoas sonolentas com dificuldade para tocar o trabalho, para desenvolver na profissão, correndo risco de acidentes, que cochila na estrada, é um motorista de carreta ou de ônibus, né? Então, a sonolência excessiva. Partindo desses dois tópicos, a gente abre muitas causas. A causa frequente de sonolência excessiva é a privação do sono. É aquele problema do indivíduo, pela essa máquina da roda viva, está cada vez mais dormindo menos. Sonolência excessiva, a causa mais frequente, e a pessoa está dormindo menos do que o organismo precisa. 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai tudo bem, mas daqui a pouco aquela dívida que você tem todos os dias com o seu organismo vai acumulando. Daqui a pouco dispara uma sonolência incrível e você não sabe por quê, né? Sonambulismo, terror noturno também. Também, né? São formas. Outra causa de sonolência é a apneia obstrutiva do sono. Pessoas que roncam e que têm paradas da respiração dormindo, a famosa apneia obstrutiva do sono. Então, quando a pessoa está querendo dormir aquele sono profundo, estágio 3 e 4, ele volta de uma apneia e acorda, ou quase acorda. Na maioria das vezes ele não acorda, mas tira você do sono profundo, de ondas lentas, para o sono 1 e 2, de sono superficial. E muitas vezes esse é a base do sono desse indivíduo. Dorme a noite toda, até demais. E mal, né? É por isso que a quantidade de horas de dormir não quer dizer qualidade. A pessoa às vezes dorme suas 9 horas de sono, mas um sono leve, superficial, por causa do ronco e da apneia. Então, indivíduos extremamente sonolentos. Hoje mesmo atendi no consultório uma pessoa que não conseguia entabular uma conversa durante 5 minutos. Ele já estava cochilando na minha frente, numa consulta, né? Então, causa de sonolência excessiva pode ser a apneia obstrutiva do sono. E tem doenças menos frequentes, como a narcolepsia é uma causa de sonolência excessiva. A depressão nervosa é uma causa importante, às vezes, de sonolência excessiva. A hipersonia idiopática familiar e, assim, algum medicamento que você esteja tomando. Alberto, a gente vai para um breve intervalo e rapidinho a gente está de volta. Pratos de vasos de planta, garrafas vazias, são perfeitos para o nascimento do mosquito da dengue, uma doença que pode até matar. Por isso, nunca deixe a água parada, mesmo limpa, em nenhum desses lugares. Eu faço isso aqui na minha casa, mas a minha vizinha tem que fazer o mesmo, sempre, porque se ela não fizer,
O mosquito que nasce no quintal dela pode trazer dengue para minha família. Acabe com a dengue. Jaqueline venceu um câncer na medula. Oneida venceu um câncer na mama. Holmes também venceu um câncer na medula. Pedro venceu o pior câncer de todos, a indiferença. Ligue 0800 34 2062 e ajude o Hospital do Câncer em Uberlândia a fazer mais vencedores. Grupo Luta pela Vida, única ONG do Hospital do Câncer. Estamos de volta com o programa Falando de Saúde, hoje abordando o assunto doenças do sono, ou distúrbio do sono, com o Dr. Alberto Peregrino. Dr. Alberto, um dos distúrbios é a insônia, e você falou que tem um monte de causas. Quais são os tipos de insônia? O que é insônia, na verdade? Insônia é você ter um sono inadequado para a sua necessidade. Às vezes você pode até dormir bem, aliás, dormir a noite toda, e acordar com aquela sensação de cansaço. Não tem um dia legal. Então você sente que, olha, eu dormi a noite toda, mas é um sono que não está me descansando. Isso é insônia, é um tipo de insônia. Mas, de uma maneira geral, a insônia pode ser aquela insônia inicial, dificuldade para a pessoa. A pessoa deita na cama, apaga a luz e fica 1 hora, 2 horas para o sono começar. É terrível. Essa pessoa sofre muito porque tem hora de trabalho no dia seguinte. Ou então, um sono fragmentado. O sono vem rápido, mas o indivíduo acorda várias vezes durante o sono, né? Durante a noite. Isso tem um sono partido, fragmentado. Nós todos acordamos várias vezes durante a noite, mas são micro despertares que na maioria das vezes a gente nem lembra que acordou. A gente lembra às vezes que mudou de posição da cama, do travesseiro e tal, mas micro despertares. Mas a pessoa que tem problemas de insônia, esse micro despertar que seria fisiológico, fica 15, 10 minutos, às vezes meia hora para voltar a dormir de novo. E às vezes a insônia terminal, que é o despertar precoce. Isso é muito comum nos deprimidos, pessoas sofrem de depressão. Dormem bem até 3 horas da manhã, 4 da manhã e depois não conseguem mais dormir, né? Então, esses são mais ou menos os tipos. Tem a insônia transitória, que é uma insônia leve, passageira. A maioria das vezes, a maioria das pessoas já sofreram isso. Você tem uma dívida enorme para pagar e não consegue. Faleceu um paciente da sua família, querido. Mudou de cidade, tem saudade dos seus filhos lá e tal. Então aquela insônia é transitória, porque é reativa. Tem uma causa aqui. Aí é que está o perigo. Nessa fase você começar a tomar remédios impróprios para tratar a insônia e você pode tornar dependente. Então aquela insônia que poderia ser transitória em 1 mês, poderia ser resolvida, pode se perpetuar por esses fatores perpetuantes. Um dos fatores perpetuantes é benzodiazepina, são os famosos tranquilizantes. Aproveitando, né? Quer dizer, o que é insônia crônica? Quer dizer, a partir de quanto tempo que o indivíduo tem insônia que pode ser considerado uma insônia crônica? Isso varia de autor para autor, mas de um consenso, mais ou menos um consenso, seria aquela insônia a partir de 30 dias. Né, diárias com dificuldade para dormir. Aí já seria considerado uma insônia crônica. Roberto, quer dizer, uma das causas, pelo que você falou, é o estresse, são os problemas do dia a dia. Quais as outras causas de insônia? Como eu falei, são 89 possibilidades. Né? Tem a insônia ambiental. A senhora que mora, que é casada com um grande roncador. Né? Então aquele ambiente não é propício. Né? É um ambiente que está com barulho. Então pode ser uma insônia ambiental. O cachorro do vizinho, a rua, muito trânsito, muita buzina tal, durante a noite, freios e tal. Tem a insônia psicofisiológica, isso é muito comum. A pessoa tem medo de não dormir naquela noite. Acontece aquela insônia transitória, né? Resolveu o problema daquela insônia transitória, pagou a dívida, ou se acostumou com a ausência de uma pessoa querida tal. Mas depois a pessoa fica com medo de experimentar de novo aquela sensação terrível de você querer dormir e não conseguir. Né? Então a pessoa começa a ter medo do seu próprio, da sua própria noite. Né? Isso é muito frequente. A insônia por dependência de benzodiazepínicos, né? Pessoas que chegam no consultório com 2, 5, 10 anos de tomar benzodiazepínicos, o Valium, o Alcadil, o Frontal, o Lorax. Isso, o benzodiazepínico é uma causa importante de insônia daquela pessoa. Outros tipos de remédios mais fortes, né? Excesso de café, excesso de chá preto, de chá mate, de refrigerantes. Alberto, né? Quer dizer, refeições muito pesadas perto da hora de dormir. Quer dizer, uma vez que o indivíduo tem esse problema de insônia, como é que é feito o diagnóstico? Você falou num método que chama-se polissonograma. O que é isso? Como é que é feito? Onde que é feito isso? Uma das causas importantes, só para complementar, é a ansiedade e depressão. Né? São 42% a 50% das causas de insônia é ansiedade e depressão.
O exame polissonográfico é um exame em que a pessoa dorme, passa a noite num laboratório de sono. Então, chega lá às 10 horas da noite, ele vai dormir como se estivesse na sua casa. Só que ele vai dormir monitorizado por vários aparelhinhos, né? Vai fazer durante o sono o eletroencefalograma, vai colocar uns fiozinhos na cabeça, vai fazer a noite toda o eletrocardiograma, vai fazer a noite toda a eletromiografia das pernas, porque tem uma síndrome chamada síndrome dos movimentos periódicos das pernas. Pessoas que dormem e às vezes não sabem que tem. Movimentam constantemente durante a noite toda as pernas. De maneira Isso exagerada, pode ser causa, né? de cansaço durante o dia e sonolência durante o dia, né? Às vezes a pessoa tem problemas de ronco e de apneia. Como nós já falamos, é um distúrbio importante e muito frequente. Talvez seja a causa mais que nos procuram mais no laboratório de sono para fazer a polissonografia. Pessoas que roncam, têm apneia. Está relacionado, né, Humberto, com um monte de doenças, inclusive doenças do coração. Exatamente. Apneias e roncos, então, né? esse exame vai mostrar se a pessoa é roncadora, se ronca a noite toda, se só ronca em determinada posição, se ele tem apneia do sono, paradas de respiração e quantas paradas ele vai ter por hora de sono. Então, esse problema do ronco e da apneia é importante, né? Porque facilita doenças cardiovasculares. Hoje já está comprovadamente, cientificamente validado, que o ronco é um fator de risco independente para a hipertensão arterial. Pelo esforço respiratório que ele faz, e o coração trabalhando numa caixa fechada, vai aumentar a pressão negativa intratorácica e vai sobrecarregar o trabalho do coração. E se ele tem também, além de ronco, 55% dos roncadores têm apneia obstrutiva do sono. Se ele tem apneia obstrutiva do sono, a parada de respiração vai alterar a oxigenação dos tecidos, a saturação do oxigênio vai diminuir durante a parada. Se isso for muitas vezes durante a noite, vai favorecer problemas do coração. Em outras palavras, quem tem apneia obstrutiva do sono vai ter maior chance, se ele tiver fatores de risco, outros fatores de risco, vai ter maior chance de ter infarto do coração dormindo e acidente vascular cerebral dormindo. Alberto, e para finalizar, assim, você tem insônia, qual que é o tratamento? Provavelmente tem as medidas preventivas. Como é que a pessoa deve se tratar ou quem deve procurar para se tratar? Vai depender da causa da insônia. Se for uma causa ambiental, tratar o ronco do marido. Se for uma causa provocada pelo benzodiazepínico, a gente vai convencer a essa pessoa a retirar progressivamente aquele benzodiazepínico e oferecer outros remédios que não prejudicam o sono. Porque o benzodiazepínico diminui a quantidade de sono profundo e diminui o sono REM, dos sonhos. Então, ele é altamente prejudicial para o sono. Vai depender da causa também. Se é uma pessoa deprimida, se a causa principal da insônia é uma depressão, tem que tratar a depressão. Se é uma ansiedade, vai ter que tratar bem aquela ansiedade. E muitas vezes a gente tenta ao máximo não usar remédios. Muitas vezes a gente trata a insônia com mudanças de hábitos. Deixar de tomar o café, deixar de tomar refrigerante, não fazer refeição tão perto da hora de dormir. Se desligar dos problemas através da terapia comportamental cognitiva para não lhe levar aquelas lembranças do dia a dia para o sono. Então vai depender da causa. Em boa parte das causas, boa parte dos insônios a gente trata com terapia comportamental e cognitiva, mudanças de hábito, que a gente chama de higiene do sono, sem usar um remédio. Né? Isso é o ideal. Às vezes a gente usa algum tipo de remédio para induzir o sono temporariamente, mas não remédios que criem dependência química para essa pessoa. Alberto, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que agora os telespectadores vão saber o que é sono e, quem sabe, até dormir um pouco melhor. Nosso programa está sempre aberto para você, disponível, o dia que você quiser. Foi um prazer participar dessa entrevista e estamos à disposição com a máxima de boa vontade e alegria, né? É bom falar sobre o que a gente, da nossa contribuição, dividir os nossos conhecimentos. Tá certo. Foi um prazer e até o próximo Falando de Saúde. Falando de Saúde, um oferecimento Clínica Amigos do Coração. Canal da Gente, assim, do seu jeito.